Olá pessoal, nós vamos dar início então a essa apresentação que tem a ver com a primeira etapa desse segundo réu, no qual eu peço para que vocês possam abordar um pouco sobre a importância da microbiota, né, afetando aí ou tendo uma relação direta com a saúde e integridade intestinal. Para que a gente possa começar a falar sobre esse tema, algumas definições elas são extremamente importantes. Então nós deveríamos aqui definir o que é eubiose. A eubiose é exatamente tudo aquilo que a gente deseja com relação aos animais. Visto que esses animais eles precisam aumentar o seu desempenho produtivo, é importante que essa microbiota intestinal ela possa se manter em equilíbrio. Isso é desejável. Isso nós chamamos então de eubiose. Quando essa microbiota ela entra em um desequilíbrio por alguma alteração, seja por questão ambiental, seja por uma questão de estresse, seja por uma questão de alteração na dieta, esse desequilíbrio agora ele vai se tornar prejudicial para esses animais. E isso nós chamamos de disbiose. Existe um outro termo chamado de disbacteriose. Disbacteriose significa, na verdade, uma inflamação nos enterócitos de origem bacteriana. Então, é o que eu chamo de enterite bacteriana. Só que essa enterite bacteriana ela não é específica. Não tem como eu, na verdade, falar exatamente qual que seria a bactéria que está sendo responsável por aquele quadro entérico. Ok? Então, a enterite bacteriana, tá aí, é a inflamação do intestino delgado devido a bactérias. Como essa inflamação no intestino vai promover um desequilíbrio na microbiota intestinal, então eu posso falar, na verdade, que a disbacteriose praticamente seria a mesma coisa que ocorrer uma enterite bacteriana. Em outras palavras, eu posso dizer que a disbacteriose, ela causa uma disbiose. Bom, quando a gente fala sobre saúde intestinal, nós temos aí algumas definições, né? Eu posso dizer, na verdade, que o termo saúde intestinal, ele está relacionado ao desenvolvimento e à integridade da mucosa, além da relação com a composição da microbiota e da atuação do sistema imune. Então, aqui eu estou pensando, na verdade, numa questão de equilíbrio, né? Então, essa saúde intestinal, ela promove um equilíbrio entre manter a integridade da mucosa, essa mucosa, na verdade, que faz com que haja todo o contato do alimento, dos micro-organismos com as células, responsáveis então pela absorção dos nutrientes. A própria composição dessa microbiota, que conforme eu disse, ela pode ser alterada em função do ambiente, de uma condição estressante, de uma alteração na dieta, e também da atuação do sistema imune. Então, quando ocorre qualquer tipo de desequilíbrio, as células de defesa elas entram em ação e podem levar a um quadro inflamatório. Nós poderíamos também definir que essa saúde intestinal nada mais é do que a ausência de doenças que podem lesar ou causar inflamação do trato intestinal, ou até mesmo induzir o comprometimento da sua função secretora, digestiva, absortiva ou peristáltica. Então percebam que todo o processo da digestão, da absorção, que é extremamente importante para que esses animais eles venham extrair da alimentação os nutrientes para levar à conversão de um produto, isso vai acontecer exatamente no trato intestinal. Então, caso esse trato intestinal ele possa estar comprometido, isso vai afetar toda a função secretora, a função digestiva, a principal função que seria absorver esses nutrientes e a própria taxa de passagem, a velocidade de passagem desse alimento pelo trato digestivo. Existe uma situação bastante interessante
em que as bactérias, elas, na verdade, elas apresentam um jet lag. Esse jet lag, na verdade, ele é um transtorno temporário, onde ele é causado por uma desincronização. Seria mais ou menos assim, quando a gente sai daqui e vai fazer uma viagem onde o lugar que a gente pretende ir tem fuso horário diferente, nós ficamos completamente perdidos, né? Então a gente chega, às vezes a gente já, quando a gente sai daqui já chega no local, o local já é de noite já, e nós saímos daqui já ainda estava de dia, lá já está de noite, ou vice-versa. Então isso acaba promovendo uma alteração no ciclo circadiano, que é exatamente essa relação, né? Esse horário de sono com o ciclo gerado pelo sistema de temporização circadiana. Então, essa desincronização entre os ciclos dia e noite, né, ele acaba sendo agravado exatamente pela perda de sono. E isso vai acabar levando a uma alteração da microbiota. E essa microbiota alterada exatamente por essa desincronização, isso acaba gerando problema de diabetes, ganho de peso. Existe um artigo na revista Nature, né, do volume 17, que vai tratar exatamente sobre isso e que é bastante interessante a gente, às vezes, procurar fazer a relação de problema de saúde relacionado muito com a própria microbiota intestinal. Então, quando nós estamos falando sobre saúde, nós estamos querendo, na verdade, nos depararmos exatamente com esse tipo de figura aqui, onde eu tenho, né, as vilosidades intestinais bem desenvolvidas, né, completamente saudáveis, porque essas vilosidades, com as suas microvilosidades, são fundamentais para aumentar a absorção desses nutrientes. Então, caso haja qualquer comprometimento na saúde dessas vilosidades intestinais, nós vamos ter agora uma perda na função absortiva. E isso, obviamente, vai acabar refletindo no desempenho desses animais. Então, eu posso dizer que a saúde do trato gastrointestinal está relacionada aqui com... Então, voltando, um animal, quando ele está em um ambiente extremamente favorável, onde existem condições higiênicas, onde você consegue ofertar para esse animal água potável, uma ração que apresenta exatamente uma segurança, nós vamos verificar que a microbiota intestinal ela é capaz de se manter em equilíbrio, né? Então, é o que nós dissemos, a eubiose. E havendo, portanto, essa eubiose, nós vamos verificar que os nutrientes eles vão conseguir ser digeridos. Nós vamos verificar a síntese de vitaminas, porque muito dessa microbiota, porque parte dessa microbiota presente no porque parte dessa microbiota presente no intestino, ela é responsável também pela produção de vitaminas. E nós vamos verificar que o sistema imune, ele é atuante, ele consegue promover esse equilíbrio e, obviamente, isso acaba gerando uma integridade. E isso acaba gerando uma integridade da mucosa. Agora, nós falamos que essa eubiose ela pode ser influenciada, por exemplo, pelas instalações. Então, nós estamos aqui verificando, por exemplo, a falta de uma ventilação, né? Quando você tem aí um ar carregado, a questão do estresse térmico, né? Então, a ambiência, esses desafios relacionados principalmente a uma alta carga microbiana, a deficiência na higienização. Então, tudo isso vai acabar refletindo na eubiose. Nós falamos também, nós já comentamos alguma coisa sobre a qualidade da ração. Então, não basta somente nós pensarmos na qualidade, né, nutricional dessa ração, mas nós precisamos também pensar na qualidade sanitária.
Então, nós entendemos que qualquer alteração na composição da dieta vai acabar levando um reflexo na alteração da microbiota intestinal. A qualidade da água é um outro fator importante. Para isso, então, para que a gente possa ter a condição de garantir essa saúde intestinal, esse equilíbrio, nós precisamos entendermos que é extremamente importante que não haja modificações no pH intestinal. Então, é importante que haja essa capacidade tampão. Nós levamos em consideração a questão da viscosidade, por isso a importância da produção de muco. Nós temos aí alguns aditivos que a gente pode adicionar na ração com o objetivo de manter essa integridade intestinal. O uso de antibióticos, que nós até já discutimos em algum ponto, nós já falamos que o uso desses antibióticos como melhoradores de desempenho, eles têm sido bastante questionados, então nós temos visto aí, na verdade, uma grande substituição desses antibióticos por métodos alternativos, como é o caso, por exemplo, dos óleos essenciais, dos prebióticos, probióticos. Enzimas podem ser adicionados com o objetivo de facilitar a função digestiva e, com isso, melhorar o equilíbrio dessa microbiota. O uso de agentes antioxidantes que poderiam, na verdade, favorecer o surgimento aí de um aumento que poderia influenciar na tensão de oxigênio. Bom, quando nós estamos falando então sobre saúde intestinal, nós estamos pensando em um equilíbrio. Então, é preciso que haja um equilíbrio entre o sistema de defesa e a resposta ao estímulo imune. Assim, menos nutrientes eles serão direcionados à resposta imune e consumidos para responder às agressões. Para nós falarmos sobre o equilíbrio intestinal, nós precisamos entender que esse equilíbrio intestinal ele é constituído pela plena integridade anatômica do intestino, também pela adequada relação microbiológica e as atividades fisiológicas e funcionais que devem ter permanecido na sua condição ótima. Para que haja esse equilíbrio, é necessário existir uma relação harmônica entre microbiota benéfica e a patogênica, o equilíbrio de processos citológicos, e esses processos referem-se tanto à proliferação, à diferenciação e à extrusão dos enterócitos, e também à otimização do aproveitamento de nutrientes a favor do desempenho zootécnico. Isso porque, quando existe a perda desse equilíbrio intestinal ou dessa integridade intestinal, nós vamos verificar que isso vai resultar em impactos econômicos. Então, nós temos aí trabalhos da década de 90 e dos anos 2000, mostrando que há um impacto significativo das doenças sobre o desempenho dos animais, resultado aí da ativação do sistema imune e do custo energético do processo de produção de defesas, independente da fase em que o animal se encontra. Então fica fácil de nós entendermos o seguinte: veja bem, o animal ele pretende obter a energia dos alimentos que são fornecidos para eles. Essa energia ela deveria ser obtida para ela poder ser convertida em produto. Então, essa energia ela vai ser importante para ajudar na manutenção, na produção, na reprodução, lactação. Agora, quando você tem um desequilíbrio, o que nós vamos verificar? Que parte dessa energia ela será utilizada pelo mecanismo de defesa para aumentar a resposta imune no intuito de combater aquele processo infeccioso. Então, parte da energia que deveria ser voltada para aumentar a produção e, com isso, então, refletir no índice zootécnico,
nós estamos verificando que células do sistema imune utilizam essa energia para tentar responder, né, de uma forma positiva contra essa invasão bacteriana aí, ou de outros micro-organismos. Bom, mas o que é que será que determina a integridade intestinal? Então, nós estamos aqui verificando que 5 critérios são considerados quando se fala em integridade intestinal. Então, nós temos a digestão e absorção eficazes de alimentos, nós já falamos sobre isso, a ausência de doença gastrointestinal, microbiota normal e estável, um eficiente estado imunológico e o bem-estar animal. Quando observamos quais são os principais agentes causadores da doença entérica dos animais, nós vamos perceber que a maioria desses agentes causadores de doença, eles fazem parte da microbiota residente, ou daquilo que nós chamamos também de microbiota normal. Então, ó, essa microbiota intestinal considerada normal, residente, autóctone, ela é dominada por bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias, na verdade, que vivem na ausência do oxigênio, superando, portanto, as bactérias consideradas aeróbicas, ou seja, aquelas que necessitam de oxigênio, e também as bactérias chamadas anaeróbicas facultativas, que são aquelas que vivem tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Okay? E essa dominação por bactérias anaeróbicas, nós vamos verificar que esse número ele chega a aumentar até 1000 vezes em relação a essas outras bactérias. E menos de 10% da microbiota pertence a apenas algum dos filos bacterianos conhecidos. Principalmente nós temos aqui Firmicutes, filo Firmicutes e Bacteroidetes. Então, quando nós falamos sobre essa microbiota intestinal e quando a gente vê trabalhos falando sobre esses micro-organismos presentes nessa microbiota, nós precisamos entender que nós estamos, na verdade, nos falando a apenas menos que 10% do total dessa microbiota. Então, ou seja, tem muita coisa ainda para se conhecer exatamente sobre a ação desses micro-organismos. E é interessante nós também pensarmos que existem 2 gradientes de distribuição microbianas que são encontradas ao longo do trato gastrointestinal. Então, no primeiro gradiente, nós conseguimos entender o seguinte, que a densidade microbiota ela vai aumentando. Então, nós temos da região proximal do intestino para a região distal desse intestino. Então, eu posso pensar que na região proximal, então ali em torno de duodeno, né, eu vou encontrar em torno de até 1000 células. Quando nós estamos indo agora já para o jejum, esse número ele já vai para aumentar em torno de 100.000, em torno de 1 milhão. Quando nós estamos indo já para a região ileal e entrando já agora no intestino grosso, né, no seco, no colo, nós vamos verificar que a população microbiana, ela agora atinge uma população em torno de 10 elevado a 11, 10 elevado a 12. Isso daí por grama. Então perceba que é uma população extremamente elevada. Né? E além dessa densidade microbiana, né, aumentar, nós vamos verificar que a diversidade dessas bactérias ela também aumenta no mesmo eixo que a densidade. Então, quando nós estamos falando aí na questão do tecido, né, do lume aí, em poucas horas nós vamos verificar muitas espécies que são bem adaptadas, que são capazes de se aderir e residirem no interior da camada de muco. Então percebam que, a partir do momento em que eu tenho um prolongamento do intestino, a densidade de células aumenta e também a diversidade de células vai aumentar.
E com isso, a partir do momento em que aumenta essa densidade de células e a diversidade, nós vamos ter um maior número de células bacterianas aderidas a esse muco. Porque o objetivo do muco é exatamente esse, é proteger as células epiteliais do intestino. Então, ocorre a secreção desse muco com o objetivo de levar à proteção mesmo. Então, mas como que acontece tudo isso? Então, a colonização do hospedeiro, ele começa durante o nascimento e a composição da microbiota, ela muda ao longo do desenvolvimento do hospedeiro. Então, a microbiota, quando eu faço uma análise dessa microbiota intestinal, por exemplo, em um animal jovem, a composição dessa microbiota ela vai sofrer uma alteração quando eu então agora procuro fazer uma análise dessa microbiota em animais com maior idade, em animais mais velhos. Então existem aqueles micro-organismos que, uma vez estabelecidos, eles permanecem até o final, mas eu posso entender que com o passar da idade há uma alteração na composição desses micro-organismos. Então, quando eu falo sobre saúde intestinal, isso nada mais é do que eu associar um equilíbrio. Percebam que os animais constantemente eles são desafiados com a presença de micro-organismos patogênicos, né? E esse desafio da ação desses micro-organismos, o animal ele precisa ter a capacidade de se defender. Quando ele consegue fazer a ação da defesa, ele vai continuar mantendo a sua função. E com isso, então, melhora o desempenho. A grande questão é quando essa capacidade de defesa ela é sobrepujada pela ação desses micro-organismos. Bom, já que nós estamos falando sobre essa microbiota, sobre função digestiva e tudo, então eu preciso entender que a parede do lume intestinal ela é revestida por uma densa camada de vilosidades. E quando eu olho essas vilosidades relacionadas àquela foto que eu havia mostrado anteriormente, nós vamos verificar que essa camada ela é composta por 3 tipos de células. Então, existem os próprios enterócitos, que são as células epiteliais intestinais. Nós temos as células caliciformes e nós temos as enteroendócrinas. Então, esse conjunto de células precisam trabalhar juntas para que possam garantir essa saúde e essa integridade intestinal. Então, o desenvolvimento dessa mucosa intestinal, ela decorre a partir de 2 eventos citológicos. Então, nós temos aí a renovação celular. Então, constantemente, células entram num processo de divisão mitótica, gerando novas células. Essas novas células, elas começam a ser formadas na base da cripta de Limbercom, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, com a formação de novas células, as novas células vão empurrando as outras em direção ao ápice. E, por fim, as células que estão no ápice dessas vilosidades intestinal, elas sofrem descamação, elas são perdidas por essa descamação. Então, percebam que eu tenho que levar sempre em consideração o turnover, que significa a síntese, então a divisão celular, a migração dessas células indo para o ápice e essas células, portanto, agora elas sofrerem a extrusão, que nada mais é do que a perda, o desligamento, né, dessas células, desses enterócitos. Esse turnover, ele sofre, portanto, a ação de fatores tróficos. Então, isso tem muito a ver com a própria ação dessa microbiota e com a ação de reguladores hormonais, que são importantes para garantir todo esse processo de síntese, de absorção, ok? Isso fica muito interessante a gente verificar que em animais axênicos, são aqueles animais que estão completamente isentos, né? Que são animais criados em laboratório,
em um ambiente completamente diferente daquilo que a gente encontra na natureza, isso nos chama a atenção que esses animais, eles apresentam uma redução na altura de vírus e na profundidade de cripta. Isso fica fácil da gente entender por quê. Percebam que os vírus, eles são importantes para levar aí a captura e a absorção desses nutrientes. Então, quando eu tenho um ambiente completamente contaminado, quando existe uma questão de desequilíbrio, percebam que para que ainda consiga haver a absorção dos nutrientes, essas células elas precisam se prolongar mais com o objetivo de extrair esses nutrientes. Então a gente tem, na verdade, o quê? Uma maior divisão mitótica, uma atuação mais intensa dessa atividade mitótica, né? E ocorre então o aumento da profundidade da cripta, porque a altura dos vilos ela começa a aumentar demais. Então a gente tem uma maior profundidade dessa cripta. Agora, no caso de um animal onde ele não sofre essa ação de micro-organismos competindo pelos nutrientes, não há necessidade dessas vilosidades intestinais serem prolongadas. Então, por isso que ocorre uma redução na altura dos vilos, porque com essa redução na altura dos vilos, eles conseguem digerir, eles conseguem obter os nutrientes mais facilmente. Nós conseguimos ver isso através dessa figura aqui. Então percebam que eu tenho aqui a célula caliciforme extremamente importante para levar aqui a produção de muco. Então é importante que todas essas células elas estejam protegidas da agressão aqui, ó, de tudo que acontece no lume intestinal. Então, todas essas células elas precisam estar revestidas de muco. Quem faz isso são as células caliciformes, ok? Eu tenho aqui exatamente as células de Paneth. Essas células de Paneth são células responsáveis pela síntese aqui de diversas substâncias que vão auxiliar no processo de digestão. E eu tenho ainda as células chamadas de células enteroendócrinas. Essas células enteroendócrinas, elas são importantes para levar à produção de grânulos, auxiliando aí no processo de defesa e de digestão dos nutrientes. Então, olha, o número de vilos por área diminui com o avanço da idade. Isso fica fácil de nós chegarmos à conclusão, né? Pensa bem, um animal com mais idade, o metabolismo torna-se mais lento, fica mais difícil a digestão do alimento, fica mais difícil a absorção dos nutrientes. E isso está muito relacionado exatamente com o que? Olha lá, o número de vilos por área. Então, quanto mais velho for o animal, menor será a densidade desse vírus, o que implica, então, menor capacidade absortiva dos nutrientes.